esperança. Aliás, muita esperança. Quem é acionista da Oi ou olha para o papel não costuma economizar nesse sentimento de esperar que o melhor ainda vai acontecer envolvendo a empresa. E nas últimas semanas, esse investidor ganhou motivos para sonhar ainda mais. Com 2 ofertas de compra, pode finalmente terminar essa verdadeira novela que tem sido a venda da área de telefonia móvel da empresa, uma das maiores do país. Primeiro foi o interesse da Highline, empresa de infraestrutura de tecnologia. Depois, uma oferta ainda maior da Claro, Vivo e TIM, que decidiram formar um consórcio e fazer a proposta juntas. Mas será que chegou a vez da Oi? A empresa está sempre entre as maiores apostas daqueles que procuram um novo Magazine Luiza na bolsa. Uma ação que estava ali escanteada, quietinha, mas tem potencial para multiplicar várias vezes o seu valor. O Cafeína de hoje traz os últimos desdobramentos para você saber tudo sobre a Oi. Isso e muito mais depois da vinheta. Amiguinhos e amiguinhas, chegou a hora e a vez da Oi aqui no Cafeína. Muito pedido, muito solicitado esse assunto, Doni, e nós, como bons servos da vontade popular, dos nossos ilustres inscritos no canal, seguidores, frequentadores do investnews.com.br, desejo atendido, ordem dada, ordem atendida, então vamos falar de Oi. Olha, eu acho que só pelo fato da gente ter ouvido esse clamor nas lives, da nos vídeos e tudo mais, sim. Acho que a gente já merecia um like. Sim. Não sei, de largada. Um like e uma inscrição, porque vivemos disso. Deu trabalho isso aqui. É um baita trabalho. Vamos ao que interessa, olha só. Imagine que você tinha R$10 mil investidos em ações da Oi no IPO da empresa lá em 2012. O negócio fazia sentido. Trata-se, afinal, de uma das maiores operadoras de telefonia do país. Se você estivesse nessa situação, certamente a ressaca como investidor seria grande. O papel apresenta uma das quedas mais impressionantes da história da Bolsa Brasileira. Olhe o gráfico. Não, é impressionante. E se a gente transformar em números, o resultado é ainda mais evidente, mais drástico, a queda, o abismo no qual a ação da empresa entrou. Olha só, há 8 anos a ação valia R$ 106,90. Aí em 2013 caiu para R$ 39, 2014 R$ 11, 2015 valia R$ 2,10. Foi caindo. 2017 teve um suspiro ali de volta aos R$ 5 e depois voltou para o campo de R$1 ou até mesmo menos que isso. Em 2020, o que aconteceu? Mais emoção. No começo do ano, a ação valia cerca de R$1. Em março, no pior momento da crise, caiu para 50 centavos. E agora, mais recentemente, com o rumor de uma acirrada disputa pela compra da parte de telefonia móvel, a ação chegou a R$2. Antes do que, de mais uma vez, recuar para a faixa atual na casa de R$1,50. Então, o nome deste investimento, Samidana, é Haja Coração, sim, como diria Galvão Bueno. O bicho vai pegar. Muito bem, e com a Highline, a potencial compradora pertencente a um fundo americano, que não fez a proposta pelo prazo que tinha, né? Foi na segunda-feira que passou, as ações voltaram a cair. Em outras palavras, fortes emoções, haja coração, volatilidade pura, Dona. Agora a gente vai entender um pouco mais da Oi. A empresa surgiu como Telemar durante as privatizações da telefonia, lá em 98. Até hoje é o único grupo nacional no setor. Manteve esse nome até 2007, quando virou Oi. Há 10 anos atrás, comprou a Brasil Telecom, maior empresa de telefonia do sul do país. O forte da empresa era a telefonia fixa, justamente o setor mais prejudicado pelas novas tecnologias de comunicação. Primeiro o Skype, depois o WhatsApp, que praticamente feriram de morte a principal fonte de receita da companhia. A empresa é mais uma das campeãs nacionais do governo Lula, que apostava que grandes empresas brasileiras conseguiriam desenvolver tecnologias e ocupar novos mercados no exterior. Ele incentivou a formação de uma Supertele quando teve aquela fusão com a Brasil Telecom. E, ironicamente, com a fusão,
com a Brasil Telecom, isso acabou acontecendo em certo sentido. A Oi é dona de participações em 9 países. Controla, por exemplo, empresas de telefonia na Namíbia, Quênia e São Tomé e Príncipe. Até na Hungria, a empresa possui 44% da Húngaro Digitel. Aos poucos vem se desfazendo dessas operações para fazer caixa, mas ainda assim mantém a maioria dessas posições. Até porque tenta se desfazer, já que um dos problemas da Oi é o alto endividamento devido a aquisições de empresas que no fim não se mostraram grandes negócios. Só numa delas, a TNL, que era a dona da marca Oi, que acabou adotando, a empresa absorveu dívidas de 4,8 bilhões de reais. Já a compra da Brasil Telecom, em 2010, juntou mais de 5,8 bilhões em dívidas. Mas como foi que toda essa queda aconteceu? A gente viu aí uma espécie de linha do tempo do que se mostrou presente ao longo dos anos na companhia, mas vários motivos explicam a queda. Para entender, é preciso primeiro ver a trajetória da companhia desde a sua entrada na B3, que aconteceu em 2012. Na desvalorização dos papéis da empresa, alguns anos foram fundamentais. Mesmo com uma dívida alta, a empresa não parecia ter tantos problemas lá em 2012 e tinha no horizonte a fusão com a Portugal Telecom, que deveria injetar 3,2 bilhões de reais na companhia. Pois é, mas o problema foi o seguinte: ocorrida a fusão em 2013, a Portugal Telecom não honrou a promessa. O dinheiro estava em títulos do Banco do Espírito Santo, que é lá de Portugal, que acabou quebrando. Aí, sem caixa, a empresa nunca pôs dinheiro na Oi. Isso colocou as ações numa espiral de queda, enquanto a dívida aumentava, perdeu o controle da dívida e também pesou no bolso da Oi ações trabalhistas e fiscais. Em 2015 começou a recessão, complicando a situação da empresa. O déficit naquele ano foi de 5,3 bilhões de reais. Em 2016, devendo 65 bilhões a 55 mil credores, a Oi entrou em recuperação judicial. E isso aconteceu em uma época de juros altos no Brasil. Aí começou uma longa negociação que no fim fez a empresa abater 30 bilhões de reais em dívidas, convertidas em 75% das ações da empresa. O lucro em 2018 passou de 26 bilhões com isso. Com a melhora na dívida e no caixa, a empresa deu uma bela de uma respirada. Em 2019, até começou a entrar no radar do mercado, passando a aparecer em vários relatórios e recomendações de analistas. Mas, no final do ano, tudo piorou de novo. A Oi precisou adiar o balanço para uma auditoria nos números, cumprindo um acordo com a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos. Com isso, os resultados do terceiro TRI caíram 340%. As ações desabaram 10% em um único dia. O prejuízo no ano foi de 9 bilhões de reais. Agora, em 2020, apesar do prejuízo de 6,2 bilhões de reais no primeiro trimestre, as ações sobem mais de 200% desde o pior momento do ano, quando bateram míseros 50 centavos. Repercutem a disputa pela área de telefonia móvel. Em março, TIM e Vivo manifestaram interesse. Depois foi a vez da Algar Telecom, uma empresa de Minas Gerais. Nesse meio tempo, a Claro se juntou a TIM e a Vivo formando um consórcio. Em junho, a Oi fixou em 15 bilhões de reais o preço mínimo de venda da sua área de telefonia móvel. O negócio parecia encaminhado para o consórcio das três rivais, mas no dia 23 de julho, uma reviravolta aconteceu, sabe? A Oi anunciou que fechou um acordo de exclusividade com a Highline do Brasil. É uma empresa de infraestrutura em comunicações controlada pela americana, uma espécie de fundo, Digital Colony. Foi anunciado que a proposta da Highline foi maior e que por isso as negociações estavam encerradas com as demais empresas. Mas 4 dias depois da oferta da Highline, o consórcio das outras concorrentes ofereceu 16 bilhões e meio de reais, voltando a ser o favorito para a compra. Principalmente depois que a Highline não se manifestou com uma nova proposta até a última segunda-feira, quando vencia o prazo em que ela tinha direito de exclusividade, aí, mais ainda, que o mercado olhou e falou, talvez o consórcio seja então o potencial comprador de fato. Se tem desafios por um lado, por outro a empresa também dá sinais de reação. Depois dessa alta forte no ano, existem 4 motivos pelos quais a empresa
pode ainda ser uma boa opção de retorno, potencial de valor para seus investidores. Doni Denútil. Uma expectativa de vários investidores que apostam que isso levaria os papéis da empresa às alturas seria a venda da Oi. No ano passado, a Telefônica, a empresa espanhola, dona da Vivo, chegou a conversar com a América Móvil, que é dona da Claro, e com a TIM a respeito, segundo a imprensa espanhola. Mas não se falou mais no assunto. Ou até falou. Em março foi noticiado que a Vivo e a TIM estavam interessadas na área de telefonia móvel da empresa, que conta com 34 milhões de clientes, o que representa 16,2% da telefonia nacional. Agora, a Algar entrou também na parada e especula-se que a Claro também poderá fazer uma oferta. O negócio, a depender do preço, seria bom para a empresa, que se capitalizaria, reduziria a dívida, teria caixa para investir em fibra ótica, que é o seu foco de negócios hoje, além de sair de um mercado de alta concorrência e que exige investimentos elevados. Como comparativo, o Bradesco apontou na época que o valor de mercado da telefonia móvel, 12 bilhões de reais, era 140% maior do que o valor de mercado da empresa, que era de 5 bilhões. Mas mesmo que nenhuma venda saia, a empresa conta com uma base forte de clientes. Falei agora há pouco, 34 milhões na telefonia móvel, além dos 4,7 milhões de assinantes na banda larga e até 1,5 milhão na TV via satélite. E a empresa é mais forte do que os concorrentes no Rio de Janeiro e também nos estados do Nordeste. O ponto fraco é a qualidade do serviço e a falta de investimentos, mas ainda assim ela é uma companhia bem posicionada. Tem também outro ponto forte que vem sendo o crescimento da fibra ótica, que o Doni falou, principal foco da empresa trimestre após trimestre. Só para esse ano estão previstos 5 bilhões de investimentos nesse segmento. Talvez seja a grande vocação, a grande vantagem competitiva da Oi. E além disso tudo, tem o preço das ações como um aspecto positivo. A R$ 1,50 mais ou menos para muitos analistas, o papel da Oi está relativamente barato, mesmo com a valorização que aconteceu este ano em relação àquele pior momento lá em março. Essa valorização de mais de 200%, seguindo as notícias sobre a possível compra da telefonia móvel da empresa, em 4 meses, demonstra como o papel da empresa pode disparar com uma negociação com os concorrentes, se isso de fato avançar e se concretizar mesmo. Também a gente tem que pontuar que a empresa ainda tem patrimônio para queimar. Em janeiro, a venda de 25% da Unitel, lá de Angola, botou $1 bilhão no caixa, no bolso da Oi. Mesmo que não ocorra um investimento em ações, nesse preço pode ser um bom momento diante da situação financeira da empresa, com a dívida equacionada e sem problemas de caixa. E aí, como se diz no mercado, a Oi é uma empresa que sobe e cai devido a eventos, né? Aos noticiários. Ela está muito dependente de tudo isso, todo mundo olhando com lupa, e essa possível venda, ou essa eventual venda da telefonia móvel pode ser um desses eventos que vai catapultar, quem sabe, a ação para novos níveis. Mas chegou aquela hora, Samidana, de falar, mas veja bem... balança, eu não disse que ia só... A gente sempre dá uma no ferro e outra onde que é? Na ferradura? Uma na... sei lá. Ferradura? Não sei. Uma... Como é que é o ditado? Uma e outra na ferradura. Uma no gato e uma no peixe. Isso. Então, vamos para o peixe. Vamos para o peixe. O que acontece? Se a ação da Oi tem possibilidade de ser uma grande aposta, a depender do cenário, é claro, o investimento também pode dar errado, evidentemente. Sim, claro. Né? A Oi, afinal de contas, se encontra há 4 anos em recuperação judicial, não é uma situação simples. E outros 4 fatores que a gente separou aqui podem atrapalhar a recuperação da empresa. Vamos dar uma olhada em cada um deles, Samidana. O primeiro fator, se a empresa não for vendida, ou pelo menos os negócios de telefonia móvel não seguirem, o crescimento nos próximos anos deve ser bem lento. A maior parte dos assinantes, como dito, vem de um setor dominado pelo celular pré-pago, que tem uma rentabilidade bem menor. Há 2 usuários, para ter uma ideia, no pré-pago para cada um no pós-pago, que é o segmento mais rentável. E a Oi vem sangrando. O prejuízo de 2019 foi de 9 bilhões de reais. No primeiro trimestre de 2020, como a gente disse, mais de 6 bilhões de reais. A empresa vem com uma despesa operacional e com uma dívida que aumentaram, com uma receita que caiu.
E esse prejuízo é maior do que o que foi arrecadado com a venda da Unitel. O problema não é do setor como um todo, não. Porque a Vivo lucrou 5 bilhões em 2019 e a TIM lucrou 2 bilhões de reais no mesmo ano. Então, além disso, no ano passado a empresa perdeu clientes em todos os 4 setores em que atua: telefonia móvel, telefonia fixa, TV por assinatura e banda larga. Não foi fácil. A empresa também foi atingida pela pandemia. A Oi suspendeu as projeções para 2020, alegando incerteza no cenário atual. E já tinha sido afetada pelas recessões de 2015 e 2016, quando suas ações perderam 50% do valor. E se por um lado a oferta do consórcio formado por Vivo, TIM e Claro colocou uma coisa positiva, uma expectativa maior no horizonte, por outro, também embutiu um certo risco. Por quê? Porque a proposta não foi assim tão bem recebida, de braços abertos pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, que viu um incentivo à falta de concorrência. A proposta das empresas é o fatiamento da Oi, com cada uma ficando com 1/3, 33,3%. Isso dificultaria a competição na área em que cada uma atua e com a parcela que vai receber. Mesmo se a venda acontecer, a previsão é de que leve até 1 ano para ser aprovada pelo CAD. Tem chão ainda. E claro que existe a chance da empresa nem conseguir sair. Tem prejuízos se somando, dívida maior que o patrimônio que tem para vender. Nesse caso, as ações, no jargão de mercado, sumiriam, virariam pó. E aí, Doni, não é que é um cenário provável, mas a gente pega esses 15 bilhões, a cada ano e meio a Oi perde 15 bilhões. Uma empresa que não está saudável precisa uma mudança de rumo estratégica, né? Tem a base de clientes, que é o que mais vale. Ou seja, colocamos para variar na mesa todo menu com prós e contras. Exato. Na verdade, primeiro foi prós, depois foi contras. Tá certo, certíssimo. Certíssimo, Samidana. E se você chegou até aqui sem nenhuma certeza sobre a Oi, o que acontece? Você não está sozinho nem sozinha, né? Pelo preço, a ação é interessante, é tentadora, entra na carteira sugerida de muitas corretoras, de muitos analistas. Como a gente mostrou aqui, é um papel para quem aguenta fortes emoções, porque oscilações acontecem com a Oi BR3 e se elas vão subir ou cair daqui para frente, é claro que ninguém tem bola de cristal, não tem como saber, garantido, isso aí não existe, né? O que você, como investidor, pode fazer é acompanhar o que acontece com a empresa e ficar atento porque, a depender, uma grande oportunidade de negócio está diante de você. Então, existem essas interpretações, os riscos que a gente ponderou, a possibilidade de uma venda que venha a ser positiva, passando a parte de telefonia móvel para outra companhia, seja a Highline ou seja o consórcio das outras 3, se o CAD aprovar e elas assim quiserem. Então, muita coisa em jogo com a Oi. Ela depende de eventos, é uma empresa com risco muito maior que o risco das principais ações, né? Dá para ver pelos gráficos que a gente mostrou. Então, não é para todo mundo essa ação. Não. Como tudo, não existe galinhas mortas, né? O preço está baixo, porque tem muita incerteza, pode valorizar várias vezes, seria uma mudança de rumo. Vejo como um portfólio, para compor um portfólio, mas com um percentual pequeno, eu teria, às vezes, como uma 11ª ação, mas não ter uma grande parte do capital, dado esse risco. Eu tenho um pouquinho de Oi no portfólio, posso até abrir aqui para ver como está a alocação de Doni das Denútil. 3 moedinhas que eu tenho guardadas. 5%? 5% que equivale a 5 bilhões, 5%. É quase o valor da empresa. 5% do que eu tenho em bolsa está em Oi. É relativamente pouco perto de outras, onde a concentração chega a 20, 30 e tal. Mas enfim, deixei lá. Bom, deixei lá. Falamos da Oi. Missão dada, missão cumprida. Certo. Mas agora a hora do giro do mercado, que venha o giro. O Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, reduziu pela 9ª vez seguida a taxa básica de juros da economia brasileira. A Selic passou de 2,25% para 2% ao ano. É o menor patamar da história dos juros brasileiros. Oportunidade no retrovisor. Cálculos da MB Associados apontam que a economia brasileira estaria 27% maior se tivesse seguido o ritmo de 2014. A Embraer, fabricante de aeronaves brasileira, divulgou os resultados do 2º trimestre. Um prejuízo de 1,6 bilhão de reais.
No primeiro trimestre, o prejuízo tinha sido de 1,280 bilhões. E os brasileiros estão comprando cada vez mais ações. Em julho, os investidores na bolsa injetaram mais de 9,5 bilhões de reais. Enquanto isso, os investidores estrangeiros retiraram 8,4 bi. Temos agora ela. Arbex, que é a nossa grande talento, joga em várias posições, ilustra, faz motion design e agora empresta sua carismática voz para o fechamento do Cafeína. Arbex, fecha o mercado. No mercado financeiro, o principal índice da Bolsa, Ibovespa, terminou o dia com queda de 1,57% e próximo de 103 mil pontos. O destaque de alta vai para as ações da Klabin, com 9,78%. Ipera, Ambev e Cielo estão entre as maiores quedas. O dólar terminou com queda de 0,18%, com R$ 5,29. Muito bom, presença feminina marcada aqui através da Arbex. Queremos cada vez mais ampliar essa presença feminina. Exatamente. Não é? Se você tem alguma sugestão, fale conosco. Exato. Deixe seu comentário, mande mensagens, não sei. Estamos Sugerir peruca para a Samidana não vale. Até porque não vai ficar muito bom. Nem para mim. Muito bem, então. Partiu. Tchau, valeu.